Vamos continuar com as classes de palavras, só que foco serão na aula passada, na semana passada, aliás. As primeiras duas aulas foram sobre substantivo, a aula da sexta-feira foi sobre artigo. Esta semana, essas duas aulas de hoje serão sobre adjetivos e pronomes, e a aula da sexta-feira será sobre numerais. Então, essa é a configuração dessa semana. Porque eu poderia ter colocado, adjetivo tem muita coisa, eu poderia ter colocado adjetivo para sexta-feira. Qual é o problema? O problema é que o professor antes de mim está demorando demais a liberar vocês, e aí quando eu começo, a aula já tem avançado bastante. Então, para não correr esse risco, coloquei adjetivo hoje, e a gente vai até onde der. Aí vamos lá. Começar com os adjetivos. Veja, quando a gente estava no fundamental, a gente aprendeu o seguinte: o que era um adjetivo? Lá no fundamental a gente aprendeu que o adjetivo era aquela classe de palavra que servia para qualificar os seres. Então, essa foi a definição básica. O que a gente vai fazer agora é ampliar um pouquinho essa noção daquela coisa que a gente pegou lá do fundamental para termos alguma coisa mais precisa e mais abrangente do que é o adjetivo de verdade. Porque servia, aquela definição do fundamental, servia muito bem para a gente, para as coisas de que a gente precisava naquele desenvolvimento de nossa inteligência. Agora, supõe-se que a gente esteja com a inteligência mais desenvolvida, então a gente acrescenta mais coisas. Imaginem como na matemática. Lá a gente começa aprendendo a somar, depois vai aprender a fazer subtração, depois a gente aprende multiplicação e, enfim, aprende a divisão. Depois a gente vai subindo, vai aprender as operações por números irracionais e vai aprendendo todas aquelas coisas que tem na matemática, os conjuntos, funções, logaritmos, todas aquelas coisas pelas quais a gente passou, mas que dependem, todas elas, daquelas 4 operações básicas. Sem saber somar, subtrair, multiplicar e dividir, a gente não progride no conhecimento matemático, por exemplo. Do mesmo jeito, a gente aqui não vai desprezar aqueles conhecimentos que a gente teve lá do fundamental. Como a gente viu lá no substantivo, quando eu falei da distinção entre substantivo concreto e substantivo abstrato. Deixei para vocês que a gente aprendeu no fundamental que o concreto era aqueles que a gente pode tocar e os abstratos que não pode tocar, porque é assim que uma criança entende melhor. O que foi que a gente fez? O que a gente toca até com a inteligência, até com a imaginação. Por isso, imaginar um saci, imaginar um duende, imaginar faz com que os substantivos, e a gente não discute se os seres existem de verdade, o que a gente está dizendo é a possibilidade de a gente criar uma figura para esses seres. Saci, duende, todas essas entidades, fadas, unicórnios, todos esses seres mitológicos, sem nenhum preconceito nessa palavra, fazem parte dos substantivos concretos. Da mesma forma a gente vai fazer agora. A gente vai pegar aquela noção que a gente traz lá do fundamental e ampliá-la um pouquinho mais. E aí vejam, a primeira que aparece aqui para vocês é essa que diz que os adjetivos qualificam. Os adjetivos qualificam. Aqui está no singular, mas vai ficar assim mesmo. Qualifica. Aí você tem, por exemplo, o mar azul. Está dizendo uma qualidade do mar. O mar salgado. Ó mar salgado, quanto do seu sal não são lágrimas de Portugal, cantava Fernando Pessoa no seu poema chamado Mar Português. Gato gordo, mulher especial. Então vejam, todos esses que estão destacados em negrito, itálico, são os adjetivos qualificadores, indicam uma qualidade do ser. Porque o adjetivo, lembram-se daquela definição que a gente viu na aula passada dos acidentes, né? Então, quem não lembra, volte e assista aquela aula de novo. Por favor, alguém depois avise a Sara Calisto, ela disse que não está podendo participar por conta do trabalho dela, mas avise a ela que as aulas ficam gravadas e que ela assista aquelas aulas e que eu preciso saber se ela está assistindo. Então, como ela fica lá no YouTube, ela curta a aula, porque eu vejo quem curtiu. Então, senão ela vai tomar falta. Então, vocês, por favor, avisem isso a Calixto.
Então, a outra coisa que o adjetivo faz, então, essas duas aqui, a gente está ampliando aquelas coisas que a gente aprendeu lá do fundamental. Está ampliando. Determina. Determinar é basicamente você apontar, praticamente, indicar uma variação. E aí você tem, por exemplo, esta criança está determinada, meu livro, alguns alunos, há uma determinação mais precisa quando a gente diz esta criança, meus livros, e mais imprecisa quando diz alguns alunos, nenhum aluno. Esse nenhum também é uma determinação. E o último é especifica, dá uma especificação. Então o adjetivo faz três coisas: dá uma qualidade, dá uma determinação e uma especificação, ou uma especificação. Ele não precisa fazer as coisas todas ao mesmo tempo. Então, o que é especificar? É você dizer a espécie, o grupo do qual aquele faz parte. Quando eu digo hospital infantil, o infantil não é uma qualidade do hospital, perceberam? Porque uma qualidade é você dizer, o hospital é novo, um hospital lindo, um hospital bem cuidado, um hospital sujo. São qualidades. Este hospital, aquele hospital, são determinações. Agora, quando eu digo um hospital infantil, um hospital geriátrico, o trabalho escolar, aí todas essas coisas são determinações. Eu estou determinando, aliás, são especificações. Eu estou dizendo a que grupo aquele ser pertence. Então, aquele hospital pertence ao grupo dos infantis. Aquele trabalho pertence ao grupo dos trabalhos escolares. Sabe, é como aquilo que vocês viram no primeiro ano sobre a teoria dos conjuntos lá em matemática. Você só pode colocar ali dentro daquele conjunto os elementos que fazem parte daquele grupo. Então, quando eu digo, por exemplo, o conjunto dos números pares, o conjunto dos números pares significa dizer que ali dentro daquele grupo, a espécie que pode entrar só são os números pares, 2, 4, 6, 8, 10, e aí eu não estou nem botando os negativos. Mas, de qualquer forma, vocês entenderam. Ali, os números pares é uma especificação dos números. Depois a gente tem as locuções adjetivas. Então, a gente tem adjetivo, que é uma palavra só, e locução adjetiva, que é composta pelo menos de duas palavras, e uma delas, a de ligação, tem que ser uma preposição. Então, você tem as que eu coloquei aí. Atitude amorosa, atitude de amor. Uma mulher valorosa, uma mulher de valor. Mas você também pode dizer uma casa sem cuidado. O sem aí é uma preposição. Então, também sem cuidado é uma locução adjetiva. A gente pode, em muitas situações, substituir uma locução adjetiva por um adjetivo equivalente. Então, você tem aí esses exemplos, né? De amor, amorosa, de amor, valorosa, de valor, sem cuidado, descuidado, uma casa sem cuidado, uma casa descuidada. Mas existem algumas locuções que não dá para a gente reduzi-la a um adjetivo. Quando, por exemplo, você indica uma posse. Repare, aula, agora, a gente está tendo aula de português. Esse de português é uma locução adjetiva de especificação. Dentre todas as aulas que vocês têm essa especificamente é de português. Então, mas aí não dá para a gente reduzir isso a um adjetivo. Você tem que dizer aula de português. Eu posso chegar e dizer o livro de Mariana. Eu não tenho como pegar o de Mariana, a locução adjetiva de Mariana, e substituí-lo por algum adjetivo em português, porque a gente não tem. Repare uma coisa interessante que acontece numa língua como o inglês. Porque o inglês, você não tem efetivamente que uma coisa é necessariamente substantivo ou necessariamente adjetivo. Você tem em inglês que essas funções são determinadas por posições que as coisas ocupam nas frases. Então, por exemplo, quando a gente diz um carro vermelho,
Em inglês, você tem que botar o adjetivo na frente do termo que ele está determinando. Então, você tem red car. Se eu quero dizer, por exemplo, o livro de Mariana, desconsiderando aquela história do apóstrofo S, do genitive case, se eu dissesse Mariana Book, o simples fato, ainda que errado, o simples fato de eu colocar o nome Mariana na frente da palavra book, já faz com que Mariana, nessa situação específica, seja um adjetivo por conta da posição que ele ocupa na frase. E aí, a mesma coisa acontece em português. Óbvio, a gente não tem posição fixa para o adjetivo. Porque o adjetivo tanto pode estar antes do nome, a gente vai falar um pouquinho dele um pouquinho mais para frente sobre isso. O adjetivo ocupa, tanto pode ficar na frente do nome, como red car, um vermelho carro. Claro, aí a gente não vai usar, mas existem situações que a gente pode colocar o adjetivo na frente ou o adjetivo vir depois do nome. Então, a gente tem essas possibilidades. Em alguns casos, você vai alterar o sentido, mas vamos deixar que a gente vê isso já já. Aí, vejam, deixa-me só pegar aqui a gramática. Pronto. O adjetivo é a unidade 12 aqui do livro, né, o capítulo 12, mas como vocês só têm a parte de classe de palavras, ele está na página 140. 140 daqui. É só vocês olharem lá que tem o número. Há uma lista bem maior. Não, mas essa parte aí está na 142 e 143. É porque como eu falei da locução adjetiva antes, eu coloquei isso na frente. Ele estava umas páginas para frente. Então, página 142 e 143. Aí eu só fiz um recorte de alguns dos adjetivos, das locuções adjetivas que estão ali. Mas há um número bem maior de locuções aqui no material que vocês podem consultar. E consultem-nas, porque elas provavelmente serão importantes para poder fazer os exercícios. Lembrem-se que ali há uns exercícios ali que poderão ajudar vocês na confecção dos exercícios, das atividades que eu vou deixar. Então, façam isso, porque lembrem-se que a gente, quando terminar a parte eu acho que essa semana, a gente termina e já vai ter uma atividade sobre o conteúdo dessa quinzena. Então, vai ser substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome. Serão esses 5 temas dessa primeira avaliação da parte de gramática. E aqui você tem de açúcar, sacarino, de águia, aquilino, de anjo, angelical, de Alpes, dos Alpes, apenino, alpestre, de anel, anular, de asno, asinino, e por aí vai. Então, aqui tem um recortezinho desse material que está aqui. Aí estão uns adjetivos chamados adjetivos pátrios ou gentílicos. Esse daí também tem uma lista muito grande, mas muito grande mesmo, nas páginas 140 e 141. Aí eu estou voltando. A 141 vai até o slide seguinte. O que são adjetivos pátrios ou gentílicos? São aqueles adjetivos que se referem a continentes, países, regiões, estados, cidades. Agora, quando se referem, isso daí são os pátrios, né? Os pátrios são aqueles que se referem a continentes, países, estados, regiões, cidades. Então, quando a gente diz nordestino, brasileiro, alagoano, maceioense, a gente está falando de adjetivos pátrios. Agora, quando é que é gentílico? Quando se referem a raças ou povos. Raças ou povos. Então, por exemplo, de brasileiro, a gente tem, apesar de que o nome efetivamente do homem brasileiro, da pessoa brasileira, não era para ser brasileiro, era para ser brasiliense. Brasileiro é o nome de uma profissão, como leiteiro, jornaleiro, carvoeiro, porque brasileiro eram os contrabandistas de pau-brasil, eram chamados pelos portugueses de brasileiros. E aí esse nome pegou como o nosso adjetivo pátrio. Pátrio porque se refere a um país. Agora, a gente tem um gentílico? Talvez.
a gente poderia dizer que brasílico. Pode ser, talvez. Agora, efetivamente existe um para gentílico, que é, por exemplo, israelense é pátrio. Israelita é gentílico. Qual é a diferença entre um e outro? A diferença é que o israelense é a pessoa que mora em Israel, independente de ser israelita, de pertencer à raça judaica. Entenderam a diferença? E pronto, aí nessas duas páginas que eu lhes disse, 140 e 141, existem alguns interessantes, inclusive nomes de cidades aqui do Brasil, né? Deixa eu ver aqui um. Cabo Frio, Curitiba. E aqui no material tem mais outros adjetivos. E aí estão mais alguns: Maceió, maceioense, Havana, havanês, Guatemala, guatemateco. E aí vocês é só consultarem ali os nomes. E aí estão. Ah, eu acho que eu fiz todos. Eu tenho para mim que eu coloquei todos aqui para facilitar a vida. Eu acho que eu coloquei todos aí. Óbvio, não vou falar deles, é só vocês depois procurarem. Vejam aqui esse daqui que eu estou com o mouse. Suíça. Helvécio, helvético ou suíço. 3 adjetivos para uma mesma nacionalidade. Salvador, na Bahia. Soteropolitano ou salvadorense. Ribeirão Preto, em São Paulo. Ribeirão Pretense. Ribeirão Pretano, tudo junto. E Ribeiro-Pretano. São Luís do Maranhão, São Luizense ou Ludovicense. Existem os adjetivos pátrios que são compostos. Esses adjetivos pátrios compostos a gente faz normalmente, em sendo possível, com uma forma chamada forma reduzida. Essa forma reduzida entra no primeiro elemento, e aqui estão alguns. Olha, África, afro. Um acordo afro-brasileiro. Finlândia, fino. Alemanha, germano ou teuto. É a mesma coisa. França, galo ou franco. América, américo. Grécia, greco. Holanda, holando. Ásia, ásio. Austrália, australo. Índia, indo e por aí vai. Aqui no Brasil, um acordo brasilo-norueguês. China, sino. Então, aqui são as formas reduzidas para a gente fazer os adjetivos práticos compostos. Geralmente, essas formas compostas são usadas para expressarem alguma relação que se estabeleça entre duas nações, geralmente. E aí a gente vai para a flexão dos adjetivos, começando com a flexão de gênero. Assim como a gente viu lá nos substantivos, os adjetivos têm 2 grupos, né? Os chamados biformes, que são aqueles que sofrem variação de gênero masculino e feminino, e os uniformes, que são uma forma só para todos os gêneros. Vamos começar por essa tabela aqui do fim, que são os biformes. Então, você tem aqueles que terminam em es, faz o feminino em esa. Português, portuguesa. Inglês, inglesa. Exceção dos nomes, estão aqui, ó, cortês, que é tanto para homem quanto para mulher, descortês, montanhês, pedrez, e que são invariáveis. Or, faz ora, né? Roedor, roedora. Aí aqui a gente não vai botar professor, porque professor é um substantivo. Roedor, roedora, sofredor, sofredora, motor, motora, a força motora. Alguns vão chamar também de força motriz. Os 2 existem. E a exceção é exterior, inferior, incolor. De fato, antigamente, em português, não havia a diferença de gênero entre as palavras terminadas em or eram uniformes. Então, você tinha o senhor e a senhor, mesmo substantivos. O senhor e a senhor. O doutor, a doutor. Não sofria variação. Os nomes terminados em ão vão seguir aquele mesmo esquema que vocês viram lá
para o plural dos substantivos terminados em ão, para a gente saber como é o feminino deles. Então, se vocês prestarem atenção naquele... se na forma... não. Vai ter isso, vai ter aquilo. Claro, eles não vão ter diversas variações, como tem 3 formas do plural, mas nos adjetivos você vai ter anão, anã. É o caso mais simples, vamos dizer. Ão faz ona, amigão, amigona. Ão faz oa, como barão, baroa. Vilão, viloa. Eu faz eia. Ateu, ateia. Hebreu, hebreia. Judeu, agora judeu faz judia. Réu faz ré. Ilhéu faz ilhoa. Então, essa daqui tem algumas exceções. E u faz ua. Então, você tem cru, crua. Nu, nua. Mas exceção, por exemplo, o nome hindu, que não tem hindua. Hindu é invariável. Aí a gente vem aqui para os biformes. Os biformes não precisa falar muito, que são esses daqui. É quando você tem uma forma para o masculino e outra para o feminino. Aí os uniformes são aqueles que têm essas terminações aqui. Ó. Terminam em A, E, L, M, R, S ou Z. Aí você tem a mulher otimista, o homem otimista. Uma tarefa leve, um trabalho leve. Uma questão fácil, um exercício fácil. Ou difícil, não vai mudar, né? Aluna jovem, o aluno jovem. Posição superior, cargo superior. Senhora cortês, professor cortês. Família feliz, pai feliz. Exceção é espanhol que faz espanhola, bom que faz boa e andaluz que faz andaluza, que é o nativo da Andaluzia, na Espanha. Quanto ao número, os adjetivos também sofrem variação muito parecidas com aquelas do substantivo. Então, basicamente, é via aquilo. Qual é a regra geral? Quando a gente pensa nos... O grande problema para os adjetivos é os adjetivos compostos, que também é um problema lá nos substantivos, que a gente precisa ver com atenção. Acontece que nos substantivos a regra geral é muito simples. Ela diz que só o último elemento varia em número e gênero. Então, a regra é simplicíssima. Só o último elemento varia em número e gênero. Então, se você tem adjetivo mais adjetivo ou palavra invariável mais adjetivo. Escola médico-cirúrgicas. Problemas luso-brasileiros. Meninos mal educados. Agora, se for adjetivo mais substantivo, ou cor de mais um substantivo, aí ele é invariável. É invariável. Esse daqui, olha, do surdo mudo, surda muda, a galera que trabalha com as pessoas surdas dizem que não existe surdo mudo, que ele só não fala porque não escuta. Então, se ele não tem o referencial, ele não tem nenhum problema nas cordas vocais para não conseguir falar. Então, segundo eles, não existem surdos mudos, só existem surdos. Viram que eu usei a flexão correta, mesmo não existindo. Surdos mudos. Então, se o último elemento for um substantivo, é invariável. Então, você tem persiana amarelo canário, saias azul pavão, e por aí vai. O outro grupo... Preste atenção numa coisa. A gente não, por exemplo, essa camisa minha, a cor dela é rosa. Quer dizer, eu acho que é rosa, né? Para mim é rosa. Não sei como é que está aparecendo aí para vocês. A gente diz simplesmente rosa, mas rosa não é o nome da cor. Essa cor não tem nome em português. Rosa é o nome da flor, portanto é o nome de um substantivo. E aí a gente diz que eu tenho 2 camisas rosa, porque está subentendida ali a expressão cor de rosa, cor de oliva, verde oliva. As fardas verde oliva. Não vai para o plural. Por conta disso daqui. Oliva é um substantivo, rosa é um substantivo, não é o nome da cor, porque essa cor não tem nome em português. Alguns dizem que existe uma herança pelo latim que chama de rosáceo. Rosáceo.
O emprego do adjetivo. Aí é interessante porque é aquilo que eu estava dizendo a vocês agora no início da aula, né? Que dependendo de onde a gente coloca, o adjetivo pode mudar de significação. Então repare aqui, olha. A anteposição ou a posposição de alguns adjetivos aos substantivos implica em mudança de significado. Veja. Bela mulher. Bela mulher. Uma mulher distinta. Mas se você tem mulher bela, é uma mulher bonita. Um bom rapaz é um rapaz ingênuo. Rapaz bom é um rapaz virtuoso. Caro amigo, um querido amigo. Amigo caro é um amigo que custa muito. Estranho clima, um clima normal. Um clima estranho é um clima estrangeiro, desconhecido. E por aí vai. Alguns nomes são pronomes adjetivos quando antepostos aos substantivos e são adjetivos quando pospostos. Nesses casos, há também mudança de sentido. Certo homem, determinado homem. Vários homens, diversos homens. O homem certo, o homem adequado. Homens vários, homens diferentes. A gente não costuma, em português, tratar da distinção, que é extremamente importante, por exemplo, para o espanhol e para o inglês. Ela não vem ser tão importante como distinção para o português, o italiano e o francês, por exemplo, mas ela é imprescindível no espanhol e no inglês. E eu explico já isso, que é a noção de que a gente chama tudo de adjetivo. Só que existem adjetivos e os pronomes adjetivos. O que são esses dois? Um adjetivo é uma palavra que só existe se ela vier acompanhada de um nome. Ela não pode aparecer sozinha. Um pronome, a gente vai ver hoje, é uma palavra que substitui outra. O nome em latim, pronomen, ou pronomine, significa aquilo que está no lugar do nome. Então você pega, para eu não ter que dizer o nome de vocês, cada vez que eu preciso me referir ao grupo, eu chamo de vocês. Imagine que eu estivesse falando do David. E toda vez eu tivesse um período longo, e todas as vezes que eu precisasse me referir a ele, eu ia ter que dizer David. Mas aí o pronome vem em meu auxílio e posso substituir o David por ele. Desde que estejam interligados na oração, na frase ou no parágrafo, que faça, obviamente, sentido. Então, um adjetivo, um pronome adjetivo, é aquele adjetivo que substitui o nome. A gente vai ver já alguns exemplos deles, eu acho, um pouquinho mais para frente. Deixa eu ver aqui logo se vai, porque senão eu falo deles já antes. Pronto, vamos aqui. Rapidinho. Quando eu digo esta é minha caneta. Veja, o minha, que é um pronome possessivo, está junto do nome caneta. Esta é minha caneta. Se ele está junto do nome, ele é um substantivo. Se ele está junto do nome, do substantivo, ele é um adjetivo. Agora, repare, eu digo, esta é a minha caneta. Esta outra também é minha. Minha está substituindo quem? Caneta. Então, aqui o minha não é simplesmente um adjetivo. Ele é um pronome adjetivo porque ele está substituindo um nome, no caso ali, caneta. Eu disse que isso era importante em espanhol e em inglês, especialmente quando se trata dos pronomes possessivos, porque nessas duas línguas você tem formas diferentes para o possessivo, se ele é adjetivo ou se ele é pronome. Repare, você tem em inglês, em espanhol você diz, esta es mi casa, aquella es la mía. Em português eu disse, esta é minha caneta e esta também é minha. Os dois ficaram iguais. Em espanhol diria, esta é mi pluma, esta outra também é minha. Mi, mia. Porque está substituindo a palavra pluma, caneta. Em inglês, acontece uma coisa muito semelhante. Eu digo, this is my pen, and this
is mine too. My, mine. Então, para línguas como o inglês e o espanhol, essa noção de adjetivo e de pronome adjetivo é extremamente importante, porque causa diferença, inclusive, nas palavras que não servem, que não são efetivas, nem em português, nem em italiano, nem em francês, apesar de haver a diferença, que é fácil de perceber. O pronome, o adjetivo está sempre acompanhado de um nome. O pronome substitui o nome. Até agora tudo tranquilo, tudo normal? Então vamos adiante. E aí a gente vai para essa chamada flexão de grau. A gente tem nos graus, esse quadro aqui é o último. A gente vai para cá e depois vem para cá. É porque ficou difícil de arrumar tudo numa página só, para não fazer um monte de página, aí eu precisei fazer a arrumação assim. Então, veja, no grau a gente tem dois. O grau comparativo e o grau superlativo. O comparativo é quando você pega dois indivíduos e faz uma comparação entre eles, e você também pode comparar duas qualidades no mesmo indivíduo. A gente vai ver já isso. Deixa eu ver se vai ser nesse slide ou no seguinte. Vamos aqui. Se ele não aparecer aí, eu coloco. O comparativo confronta-se a mesma qualidade entre dois seres ou duas qualidades no mesmo ser. No superlativo, enuncia-se a qualidade em grau elevado, uma qualidade de um ser não comparado com outro. Então, você tem um comparativo de igualdade. Pedro é tão alto como João. De superioridade, Pedro é mais alto do que João. E de inferioridade, Pedro é menos alto do que João. Então, veja, de igualdade, tão como e tão quanto, de superioridade, mais que ou mais do que, e de inferioridade, menos que ou menos do que. Aí aparecem os comparativos irregulares. É nesse momento que a gente vai falar. Os adjetivos bom, mal, grande e pequeno possuem formas irregulares. Você não tem mais bom, mais mal, mais grande. Aqui no Brasil a gente não usa, mas em Portugal eles usam mais pequeno, em lugar de menor. Então você tem bom é melhor, mal é pior, pequeno é menor, grande é maior. E aqui tem essa atenção, isso é extremamente importante. Excepcionalmente, usam-se as formas analíticas, de que a gente vai falar já já, desses adjetivos quando comparam-se duas qualidades no mesmo ser. Aquele menino é mais bom do que inteligente. Porque você não podia dizer ele é melhor do que inteligente. Você tem que dizer mais bom. Pedrinho é mais mal do que bom. Esta casa é mais grande do que pequena. Aqui, pronto, ele coloca aqui, olha, a forma mais pequena ainda é usada e tida por correta. No entanto, são condenadas formas mais grande, mais bom e mais mal. E aqui estão os tipos, né? Nos superlativos a gente tem o chamado superlativo absoluto, e aí o absoluto divide-se em dois grupos. O analítico, que é quando você tem mais de uma palavra para dizer, a mulher é muito bela, e o sintético é quando você tem uma palavra para dizer tudo isso. A estátua é belíssima. No relativo, o relativo é aquele que é em relação a palavra relativo, em gramática, significa que é alguma coisa que está em relação com alguma outra coisa, por isso chama-se relativo. Então, você tem um relativo de superioridade, a estátua é a mais bela de todas. É um relativo. Vejam, a gente está falando dos absolutos. Então, você tem o absoluto analítico e o superlativo absoluto e o superlativo relativo. Superlativo relativo é em relação a todas as outras coisas. Você diz, essa estátua é a mais bela de todas. E aquele aluno é o mais inteligente da sala. Veja, ele está em relação a alguma outra coisa.
Ele pode não ser o mais inteligente do colégio, mas naquele mundinho reduzido da sala de aula, ele é o mais. Ele é superlativo, mas só em relação àquele grupinho. E a casa é a maior de todas. E o de inferioridade, a estátua é a menos bela de todas. Ainda tem o superlativo absoluto, que eu já falei agora dele, né? Já expliquei isso aqui. E a gente tem 3 formas de fazer isso. Com o íssimo, imo ou rimo. Então você tem rico, riquíssimo. Fácil, facílimo. Difícil, dificílimo. Irimo, pobre, paupérrimo. Magro, macérrimo. E aqui está uma lista. Eu não sei se eu coloquei a lista inteira. Deixe-me olhar aí, por favor. Pronto, ela está aí. Só dos substantivos em íssimo, desse primeiro grupo aqui. Então, você tem amaríssimo, de amargo, malevolentíssimo, de malévolo. E aqui estão em imo, agílimo, de ágil, dificílimo, docílimo, de dócil, ductílimo, facílimo, e rimo, acérrimo, aspérrimo, celérrimo. Então, aí, alguns desses superlativos chamados de eruditos. Por que eruditos? Durante o processo de evolução da língua portuguesa, a evolução aconteceu do latim vulgar e saiu passando. Então, existiam, no processo de evolução da língua, palavras como pobríssimo, facilíssimo. Essas palavras existiam no processo de evolução. Acontece que quando chega no século XV para o XVI, que há uma retomada dos estudos clássicos, e isso quem prestou atenção em literatura no primeiro ano deve ter topado com essa fase chamada fase do classicismo, e agora, e também ainda no primeiro ano, deve ter passado pelo arcadismo, que é chamado de neoclassicismo, que é uma retomada dos estudos clássicos gregos e latinos, e uma retomada, consequentemente, do estudo da língua latina. E aí, como eles percebiam que o português parecia ser uma língua que vinha do latim, mas que o povo não tinha sabido conservar as formas latinas, o problema é que eles entenderam errado. O português não vem do latim. O português vem do latim vulgar, não do latim que a gente estuda na escola. Quer dizer, eu digo, a gente estuda na escola como se estudasse latim na escola ainda. Mas esses camaradas do século XV e XVI resolveram trazer de volta, ou não trazer de volta, porque eles nunca fizeram parte do português, importar essas terminações latinas. Em vez de pobríssimo, dizerem paupérrimo. Em vez de magríssimo, dizerem macérrimo, porque em latim era macer, magro. Aí macer, macérrimo, pauper, paupérrimo. E aí importaram essas do latim como se elas devessem ser o processo normal, e não era efetivamente. Então, elas são estudadas como um capítulo à parte. E aí, a gente começa a parte dos pronomes. Eu tenho andado um pouquinho veloz nessa dos adjetivos, porque muitas das coisas do adjetivo é para você consultar mesmo, é você olhar na gramática, olhar no material, rever essa aula, olhar o slide que eu já deixei lá no SIGA. Então, muitas das coisas dos adjetivos é que você pode facilmente consultar e resolver a questão, a não ser quando você sabe, por exemplo, sobre a flexão numérica dos compostos, dizer o adjetivo varia o último elemento, regra geral. Varia só o último elemento, a não ser que o último elemento seja um substantivo, que aí não varia ninguém. Simples assim. Já os pronomes não. Os pronomes exigem da gente muita atenção, muita reflexão, muito pensamento a respeito dele. E aí vamos aqui. Retomando aquilo que eu disse para vocês quando a gente estava falando dos pronomes adjetivos. Isso a gente tem que ter presente. Um pronome é sempre uma palavra que está substituindo uma outra. Um pronome existe sempre assim. Serve para substituir uma outra palavra.
E aí você vai ter, olha, os pronomes que funcionam como substantivos, que são esses que efetivamente substituem as palavras, e você vai ter os pronomes adjetivos, que são aqueles que acompanham as palavras. E aí você vai ter o caso dos pronomes possessivos. Quais são os tipos de pronome? Aqui tem, olha, isto está bom. Bom aqui é um pronome substantivo. Aliás, isto aqui está funcionando como substantivo. Elas não vieram hoje. Elas é um substantivo. Fique quieto no meu canto. Fique quieto no seu canto. Como seu está acompanhando o canto é um adjetivo. Esse problema não é meu. Esse meu aqui não é adjetivo, está errada a gramática. Esse é adjetivo, mas meu é substantivo. Esse problema não é meu problema. As espécies de pronomes. Os pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, interrogativos, indefinidos. Os pessoais servem para designar as pessoas do discurso. As pessoas do discurso. A gente tem 3 pessoas do discurso e 2 números, singular e plural. As 3 pessoas do discurso são eu, tu e ele, ou ela. E existe também a forma que equivale à terceira pessoa, mas tem valor de segunda, que é o você. Você é conjugado como se fosse a terceira pessoa. E existe a forma do plural, que é nós, vós, eles, elas ou vocês. Os pronomes pessoais também têm uma divisão. A gente fala de pronomes pessoais do caso reto, que são aqueles pronomes que funcionam como sujeitos da oração. Eu vi você. Só funcionam como sujeito da oração. Eu, tu, ele, nós, ele, ela, nós, vós, eles, elas, só funcionam como sujeito da oração. Eu não vou colocar o você aqui, porque efetivamente o você não é um pronome pessoal, ele é um pronome de tratamento. Mas que a gente aqui no Brasil usa como pronome pessoal. Uma vez que ele não é pronome pessoal, nem sempre essa regra vai se aplicar efetivamente ao você. E aí você, por exemplo, esses pronomes do caso reto, quem estuda inglês é aqueles pronomes que em inglês são chamados de subjective pronouns, os pronomes sujeito. Só funcionam como sujeito da oração. E aí você tem os pronomes pessoais do caso oblíquo. Então você tem os do caso reto, que só funcionam como sujeito, e os do caso oblíquo, que funcionam como objeto do verbo, seja objeto direto que indireto, ou acompanhando as preposições. Ou acompanhando preposições, que são os pronomes oblíquos. Quais são esses pronomes oblíquos? Te, ti, se, si, me, me, né? Nos e vos, sem acento. São os pronomes do caso oblíquo, que eles são complemento verbal e usam como preposições. Aqui está, olha, uma lista, umas regras sobre os pronomes do caso oblíquo. Vejam, você tem que os pronomes da terceira pessoa, ele, ela, eles, elas, são substituídos quando eles sejam oblíquos por o, a, os, as. Então, em vez de você dizer eu vi ele, você deveria dizer eu o vi. Aí, quando vai estudar inglês, as pessoas ficam sem entender por que é que em inglês não vai dizer aí eu vejo ele. Aí como é ver? I see he. I see he. Não é see he. I see him. Porque ele é um objeto direto, ele não é um sujeito. Em português, a gente também não pode escrever nem falar quando a gente está usando a norma culta, né, a norma padrão, nem pode dizer eu vi ele ou eu vi ela. Teria que ser eu ouvi e eu a vi. Eu os vi e eu as vi. Coisa que faz no inglês. Quando você vai estudar espanhol, você vai obrigatoriamente aprender a fazer isso. Porque nessas línguas, espanhol, inglês, francês, italiano, português de Portugal, ainda usam perfeitamente os pronomes. Os pronomes oblíquos, os pronomes... eu não gosto muito desse nome, porque aí você engloba um bocado de coisa. Você tem
os pronomes objeto direto, os pronomes objeto indireto e os pronomes que regem preposição. Esses 3 grupos de pronome, a nossa gramática chama simplesmente de oblíquos. Pronomes do caso, pronomes retos do caso oblíquo. Não, pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, aqui tem... aí você tem o lhe e o lhes, quando ele seja objeto indireto, quando você diz eu dei a ele o livro. Você pode dizer eu dei a ele o livro, eu dei a ela o livro. Mas ele também pode dizer, porque aí é com a preposição. Esse ele e ela, que aparece aí depois da preposição, não tem nada a ver com o pronome, já é outro tipo. É como se existissem 2 ele e 2 ela na língua. Você tem o ele, que é objeto, que é sujeito, e você tem o ele, que é usado com preposição. Então você diz eu dei a ele, ou eu dei a ela, diz eu lhe dei o livro. Eu dei a eles, ou eu dei a elas, eu lhes dei o livro. Esses outros aqui, eles funcionam seja como objeto direto, seja como objeto indireto. Então você diz, por exemplo, ele me ensina. Eles todos me viram. Ele se feriu, objeto direto. Ele me obedece, ele obedece a mim. Você reduziu para mim. Deu-te o recado. Deu o recado a quem? A ti. Dá-se ares de importante, objeto direto. Ele dá para si mesmo ares de importante. Ares de importante é objeto direto. Eu e tu, mim e ti. Quando a gente usa eu e tu só quando é sujeito e mim e ti quando vier depois de preposição. Somente depois de preposição. Aqui o exemplo, olha. Cadê? Isso não era... nessa frase aqui com o para, né? Porque aqui ele não deixou especificado eu e tu com o para. Com o uso com o para. Então você diz, isso não era para eu estudar. Se o verbo ficar no infinitivo, é para eu, para tu. Isso não é. Se não tiver verbo, aí vai, ou não tem verbo, ou ele não está no infinitivo, diz, isso não era para mim. Para mim, vírgula. Entender este assunto é fácil. Para mim é fácil entender esse assunto. E aqui está algumas preposições com a regência. Entre eu e ele. É errado. Entre mim e ele. Ou entre mim e ti. Que aqui vai usar sempre isso. Sei, consigo. Eu vou passar rapidinho nisso daqui, porque eu quero chegar na parte que dá mais dor de cabeça do que essa, que é o... Aqui tem a parte das contrações. Isso aqui é muito bonito em português. Italiano e espanhol usam muito isso aqui, o francês também. Aconselho vocês a darem uma olhada. Isso aqui quando você tem um pronome objeto direto com um pronome objeto indireto. Então, por exemplo, a mãe está indo, sei lá, saindo da livraria com a filha, aí pergunta, minha filha, você pagou o livro, pagou o quê? O livro, o que é o objeto direto. Pagou o livro a quem? Ao livreiro? A filha poderia responder, não essa resposta brasileira que seria só um sim, uma resposta bem feita. Sim, paguei o livro ao livreiro. Responder, dar a resposta completa. Agora, notem bem, que a gente pode substituir o livro. O livro não é ele? Masculino, singular, a gente substitui por o. Paguei-o. O livreiro, paguei o livro ao livreiro. Ao livreiro não é a ele? A gente pode substituir pelo lhe. Se você olhar nessa tabela aqui, você vai encontrar aqui, ó, lhe, ou lhes, lhe mais o, ao livreiro, paguei o livro ao livreiro. Sim, mãe, paguei-lhe. Seria uma forma bem bonita. Se vocês têm aqueles livrinhos que geralmente distribuem nas escolas, aquela Novo Testamento, Salmos e Provérbios,
A leitura daquele livrinho é muito interessante para aprender a utilizar essas construções, porque ali são muito bem utilizadas. Aquela é uma tradução clássica. Não estou falando aqui de religião, estou falando do texto em português que é usado ali. Tradução clássica de João Ferreira de Almeida, muito bem. A tradução não é boa, mas o texto em português é muito bom. O texto em português é muito bom. Aprende-se muito português se lê aquele livro com atenção. Se lê aquele livro com atenção. Mas se ler sem atenção não vai fazer diferença. Aqui tem uma regra dos verbos com os pronomes. Se o verbo terminar em R, S ou Z e tiver um pronome O, A, OS, AS, você vai trocar o R, o S e o Z por lo, lá, los, los. Amar, amá-lo. Propus, propulo. Refiz, refilo. Fez, fê-las. Se o verbo terminar em ão, on ou m, que são nasais, em vez do L você coloca o N. Então, tá, e aqui não botei exemplo, mas deram a casa. Lhe deram a casa? Sim, deram na. Aqui, às vezes, dá confusão com o nos do nós, né? A desinência, quando a desinência tiver mos, você vai substituir por tira o S final. Então, chamamo-vos. Aqui tem um S, ele perde o S final. Chamamo-vos. Chamamo-nos. O verbo mos vira mo, no, vos, le. Queremos-lhes, desejamos-vos, amamo-nos. Queremos-lhe. Se ele tiver no plural, perde o S. Se tiver no singular, fica com S, para não ficar tanto S um em cima do outro. Queremos-lhes. Aqui tem algumas coisas sobre os possessivos, é só prestar uma atençãozinha nisso. Emprego de este ou aquele, isso é importante. Primeiro, dos demonstrativos, uma coisa extremamente importante, está aqui, ó, nessa parte aqui. Os demonstrativos é o seguinte, então vamos pensar aqui, esse, isso, esse, ou esse, e aquele. Esses três, esse, aquele. Quando é que a gente usa? Se eu vou falar para vocês, por exemplo, essa caneta está comigo, que estou falando, eu sou a primeira pessoa do discurso. Eu. Esta, porque tá junto comigo. Esta caneta. Mas se a caneta tivesse com algum de vocês, vamos dizer, que tivesse com o David, e eu estivesse falando com ele, eu diria, David, de quem é essa caneta? Porque a caneta está com ele, com quem estou falando. Mas se eu estivesse conversando com o David e Mariana estivesse mostrando a caneta dela, eu dizia, David, você sabe de quem é aquela caneta? Porque está com uma pessoa que não estava na conversa. Então, é só lembrar disso. E aí, vem essa coisa aqui, o emprego de este ou aquele. Este refere-se ao elemento que está mais próximo e aquele ao elemento que está mais distante. Veja aqui. Ao conversar com Jordana e Fernando, notei que aquela Jordana, aqui poderia ser Fernanda, para deixar a mesma coisa complicada. Ao conversar com Jordana e Fernanda, notei que aquela, a quem é que está mais longe? Jordana. Se encontrava tranquila e esta, nervosa. Esta, Fernanda, que está mais próxima. O próximo e o distante aqui é na frase. O que aparece primeiro é o que vai estar mais distante do fim da frase. Da hora que você vai utilizar o este e aquele. O emprego de todo. Aqui tem alguns pronomes variáveis que são algum, certo, todo, que são os pronomes indefinidos. E aqui o emprego de todo. Veja, quando você usa todo o ou todo sem nada.
todo mais um substantivo, ou toda A mais um substantivo, indica que é tudo. Então, todo o dia é uma coisa. E todo dia é outra. Todo o dia é o dia inteiro. E todo dia são todos os dias da semana. Ele indica a ideia de generalidade. Então, veja, todo o edifício será pintado, o edifício inteiro. Todo edifício será pintado. Cada edifício da cidade ou do condomínio vai ser pintado. E aí vem a parte que eu queria realmente chegar, que é a parte dos pronomes relativos. De novo, eu chamo a atenção de vocês para essa palavra, relativo. Ele se chama relativo porque está em relação com alguém. A gente já sabe algumas coisas dos pronomes, né? A gente já sabe aquilo que a gente não pode esquecer, que o pronome é uma palavra que está substituindo outra palavra. Isso a gente não pode esquecer. Está substituindo outra palavra. Então, isso vai ser alguma coisa importante para a gente. Só que ele diz que é um pronome, portanto, ele está substituindo alguma coisa. Só que ele está em estreita relação, por isso ele se chama relativo, ele está em relação com aquela palavra mesma que ele está substituindo. E aí é onde podem acontecer os problemas. Vejam. São assim chamados porque se referem, por via de regra, a um termo anterior. E esse termo anterior tem que ser imediatamente antes dele. A única coisa que pode ser admitida entre o substantivo e o pronome relativo é uma preposição, e só isso. Pode acontecer de aparecer um artigo, mas é raríssimo. Mas, como no caso a gente vai ver mais para frente, do pronome qual, do relativo qual, você vai ter o qual. Mas só nessa situação. Aí você tem, olha, ele substitui um termo da oração anterior e estabelece uma relação entre as duas orações. Então você tem, ele acenou aos amigos, os amigos partiram. Duas orações, né? Ele acenou aos amigos, os amigos partiram. Ele acenou aos amigos que partiram. Quem partiram? Os amigos. Então esse que é invariável, está substituindo amigos. Aqui estão os variáveis masculinos, o qual, os quais, cujo, cujos, quando, quanto e quantos. Feminino, a qual, as quais, cuja, cujas, quanta, quantas. Os invariáveis que, quem e onde. Qual é o grande problema que a gente tem com os relativos? É que a gente precisa de ter presente a regência verbal. Veja. Eu tenho duas frases. Eu conheci José. Eu me referi ao filho de José. Aí, quando você vai dizer uma oração como essa... Não, o filho de José não. Não fica estranho aí, peraí. Eu conheci José. Outra oração. Eu me referi a José na semana passada. Eu me referi a José na semana passada. Tem duas orações. Qual é o termo igual? José que está em uma e José que está na outra, não é isso? E aí você vai substituir esse segundo José. Aí você tem, eu me referi a José na semana passada. Vamos lá fazer a oração. Eu conheci José, a quem me referi na semana passada. Esse quem está substituindo José. Só que aí tem que ter a preposição, porque o verbo referir existe. É o que está dizendo aqui. A regência. Os relativos devem sujeitar-se à regência dos nomes e dos verbos a que estão subordinados. Assim, antes do relativo, deve ocorrer a preposição que for exigida pelo termo ao qual ele estiver associado. Então, você tem, havia condições a que não opunhamos. Opor-se a alguma coisa. Havia condições com que não concordávamos. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Havia condições de que discordávamos. Quem discorda, discorda de alguma coisa. Havia condições que prejudicavam. Que quem prejudica, prejudica alguém. E, por fim, havia condições
Eita, agora que eu vi que aqui eu posso fazer... Rapaz, eu nunca tinha reparado nisso, né? Eu posso riscar aqui o negócio. Parou a apresentação? Não, parou. O cara vai morrendo e aprendendo. Deixa eu voltar para a apresentação onde a gente estava. Olha que coisa bonitinha. Então, aqui... Deixa eu tirar essa... Então, a palavra aqui que deveria se repetir, porque aqui não está apresentando, era condições. Nós nos opunhamos a estas condições. Havia condições, aí o que está substituindo condições. Havia condições a que nos opunhamos. Havia condições com que, então, toda vez que apareceu o que aqui, nesses exemplos, é que ele vai se referir às condições. O relativo que só deve ser usado antecedido de preposição monossilábica. A casa em que moro fica na beira de um lago. A casa em que moro. Com as preposições dissilábicas ou trissilábicas e com locuções prepositivas se usa-se o qual. O jantar para o qual, ou a que fui convidado, se ela é monossilábica, ou a gente usa que. Se for dissilábica ou trissilábica, qual. O jantar para o qual fui convidado será servido às 20 horas. As imagens debaixo das quais nos escondemos eram de mármore. Aqui tem o uso do cujo. O cujo ele indica uma posse. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui o modelo que ele coloca. Veja. Cortaram as árvores. Vamos marcar a palavra aqui no. Os troncos delas, das árvores. Então, vamos botar aqui, né? Cortaram as árvores. Os troncos das árvores, aqui está o tronco delas, estavam podres. Cortaram as árvores cujos troncos estavam podres. Esse cujo indica a ideia de posse. Cortaram as árvores, os troncos delas estavam podres, das árvores. Cujo e variações não admite a posposição do artigo. Não é? Cujo, o pronome, então você diz, eis a escada, por cujos degraus passou o imperador. Eis a escada, pelos degraus dela passou o imperador. Diga aí. É que o pessoal não está conseguindo ver a apresentação, não. Eita. Me digam aí quando começar a ver. Agora vai. Pronto, pessoal. Já começou, né? Pronto. Eu acho que vocês não viram todo esse passagem que eu fiz aqui, né? Então tá aqui. Aqui que está destacado, havia condições. O pronome relativo, ele substitui, porque ele é um pronome, mas ele continua em relação.
Então, veja aqui, condições é a palavra que ele vai substituir, porque ele vem logo depois dela, tá vendo aqui? Havia condições. As condições que, todas elas estão sempre em relação. E aí você vê, havia condições, ponto. Nós nos opunhamos às condições. Eu quero juntar isso tudo numa frase só. Havia condições a que nos opunhamos. Deixa eu ver aqui se eu consigo escrever. Não consigo, acho, escrever. Não. Eu posso escrever lá no outro. Peraí, viu? Deixa eu tentar aqui. Acabou de trabalhar à noite? Ainda não. Não sei. E pra mim não tava assim. Cai, tá saindo. E eu não quero. Você vai? O termo que se repete aí é condições, né? Vocês estão vendo esse pedacinho, né? Havia condições, ponto, e não concordávamos com as condições. E aí a gente vai ter que substituir uma dessas. Pronto, aqui está. Havia condições e não concordávamos com as condições. Então, você tem dois termos que se repetem e eu quero juntar essas duas orações que aqui estão períodos diferentes. Para que serve o pronome relativo? É para colocar duas orações distintas, aliás, dois períodos distintos em relação como se fosse um único período. Na verdade, eles transformam em um único período. É isso que o pronome relativo faz. Como é que a gente sabe o que é um período? Toda vez que vocês virem um ponto, marca o fim de um período. O ponto indica o fim de um período. Então, quando vocês olham aqui, olhem, havia condições, é um período. Não concordávamos com as condições, ponto, outro período. Um período ele pode ter só uma oração ou mais de uma oração. Quando a gente sabe quantas orações há num período, a gente conta quantos verbos tem. Então você diz aqui, olha, havia condições, só tem um verbo, portanto só uma oração. Não concordávamos com as condições. Aqui você tem concordar com os verbos, só tem um, outra oração. Eu quero juntar essas duas orações em um período só. E aí eu pego condições aqui e substituo a segunda pelo pronome relativo. Aí você repete, olha, havia condições, concordávamos com.
como o pronome relativo, ele tem que estar imediatamente depois da palavra que ele substitui, condições foi a palavra substituída, para poder ele fazer sentido, eles têm que estar depois. Havia condições com que não concordávamos. Você até pode dizer, havia condições com as quais não concordávamos. E aí, depois que eu fiz essa parte, passei para esta outra aqui, que era sobre o cujo. O cujo é muito parecido com esse, só que esse daqui serve para juntar com, ou quando ele é objeto direto ou indireto, porque ele vai exigir qualquer preposição, desde que essa preposição não seja o de que indica a posse. Veja, aí é diferente. Aqui a gente tem, olha, cortaram as árvores. Os troncos delas quem? Das árvores. Cortaram as árvores. O tronco das árvores estavam podres. Eu vou substituir esse das árvores, que está indicando a posse dos troncos, não é isso? Quem era, vamos dizer, quem era a dona dos troncos? As árvores. E aí eu vou substituir, digo, cortaram as árvores, cujos troncos estavam podres. Esse cujo significa cortaram as árvores das quais os troncos estavam podres. O cujo aqui significa, é como se fosse das quais. Os troncos das quais os troncos estavam podres. E aí, meus caros, basicamente o assunto é esse. Vocês peguem no material que está lá no CIGAR, na aula sobre substantivos, aquele material que está lá, não o PDF dos slides, mas o PDF do material chamado Classe de Palavras, acho que é Mazzaroto, e olhem essa parte dos pronomes, respondam aquelas atividades que estão ali indicadas, porque essas coisas, às vezes a gente pensa que entendeu, mas só vai perceber que não as entendeu quando a gente fizer as atividades. É somente nesse momento que a gente vai conhecer que realmente não entendeu, porque os erros vão aparecer. Então, eu não estou eu não escaneei o gabarito, mas aí vocês, qualquer dúvida que tiver, é só me perguntar. Diga aí, Lavínia. O senhor tem as páginas certas dos exercícios? Logo que termina, por exemplo, terminou o substantivo, aí aparecem lá uns exercícios. Só não tem exercício para artigo. Mas para os outros todos tem alguns exercícios aparecem. Tá certo. Vamos fazer... Deixa eu parar aqui a gravação.